no Instagram do Ciesp. Estamos entrando ao vivo. Ok. Boa noite a todos. Estamos nos organizando aqui. Muito bom. A Luísa já está entrando com a gente. Olha que bacana, já estamos aqui. Deixa eu acertar aqui a... Boa noite, professora Luísa. Boa noite, dá para escutar bem? Dá para escutar super bem. Eu só estou acertando aqui o posicionamento da minha câmera porque ele está cortando a minha cabeça. Isso não é muito legal, né? Então vamos ver como é que a gente vai deixar aqui. Eu acho que agora ficou bom. Eu acho que tá bom assim. A professora tá bem. Então são 7h15, a gente vai esperar um pouquinho, alguns minutos as pessoas estão se conectando para entrar. E aí a gente vai se acertando aqui também. Bom, eu acho que tá ok. Muito bom. Estamos aqui pelo canal do Ciesp para começar mais uma live. Vou dar mais um minutinho para as pessoas poderem conectar. Bem-vindos a todos que estão entrando, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, seja aqui pelo Instagram. A gente já vai vendo o pessoal conhecido aqui. Muito bom. Ok, mais um minutinho a gente começa. Muito bom. Então, boa noite, bem-vindos a mais esta live pelo canal do Ciesp, pelo canal da Neuroconnect. Eu sou Alcione Marques, sou diretora da Neuroconnect, onde nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar voltada para a formação de professores, né, formação de educadores, dentro do tema da neurociência, né, que se desdobra em outros temas aí importantes. Mas hoje a gente vai falar, sim, de alguma coisa que é muito interessante para todas e todos nós, né? Eu estou aqui com a querida professora Luísa Hiromi Tanaka, que é instrutora sênior, né, de Mindfulness pelo Instituto Respira Vida da Espanha e pela Breathworks da Inglaterra. Então, é uma pessoa que, além de ser minha mestra pessoal, né, quem me ensinou a meditar, que é algo que é parte integrante da minha vida, né, é uma pessoa que vem ajudando muitas outras pessoas a conhecerem o Mindfulness, a meditarem. E aí, o tema da nossa live, eu vou procurar fixar aqui nos comentários, vamos ver se eu consigo. Ah, consegui. É como não deixar que o estresse acabe com a saúde mental, tendo a meditação como caminho para o autoconhecimento. E aí, estresse quase nenhum de nós sente, né? Isso aí é para aquelas outras pessoas que a gente conhece, né, professora? E aí, olha, Luizinha, eu estou te chamando de professora absolutamente pelo respeito à sua posição, né? Mas você é a nossa querida Luizinha e eu vou te chamar assim durante a nossa live. E aí eu gostaria que você, né, se você quiser complementar a sua apresentação, você, por favor, faça e conte da onde veio esse título desta live, né? Porque esse título tem uma história, tem uma razão. Então, conte para o nosso pessoal, para os nossos internautas, por que nós escolhemos esse título. Primeiro, então, boa noite, né? E agradeço a você, Alcione, né, por estarmos juntas. E a vocês todos também que estão aí, né? Já entraram, que estão entrando. Então, é um prazer enorme. Na verdade, então, realmente é Luizinha mesmo. E eu digo que até na Unifesp, quando vão me convidar para uma banca, e já está ali
professora, doutora Luizinha Hiromi Tanaka. Então, assim, eu acho que eu vou mudar. Vou lá no cartório mudar. Mas é isso, eu acho que é assim a gente fica mais à vontade também. E aí, esse tema é bem interessante porque não foi da minha escolha, nem da Alcione. Na verdade, foi uma escolha que de uma professora, ela é coordenadora pedagógica, né, da Escola Estadual Maestro Fabiano Lozano. E aí eu fiz uma live lá com eles, né, na TPC e tal. E daí eles escolheram esse tema, né? Então eu falei, olha, que interessante, né? Um tema tão comprido, mas de estudo, né? E daí, aí eu falei, eu estava comentando isso com a Alcione, né? E aí, então, só que eu pedi permissão para a Raquel, né? Porque a Raquel Sabino Vilas Boas é a coordenadora pedagógica. Eu não sei se ela está por aí, mas aí ela gentilmente falou, não, e cedeu o título, né? E falou, não, Luísa, pode usar esse título. Então, nós estamos usando esse título aí que ela deu. E os professores Muito da bom. escola também. Então, é isso. Obrigada. Muito bom, né? É um título, obviamente, instigante, né? Quando a gente pensa, em primeiro lugar, né? A gente pode trazer alguns elementos importantes aí, que é a questão do estresse, né? A questão da saúde mental e da meditação, né? Como um caminho, como uma possibilidade para lidar melhor com o estresse, né? E aí eu acho importante, Luizinha, a gente começar falando, né, de uma forma bem geral, o que é o estresse, né? O estresse, ele é, em termos muito gerais, uma resposta fisiológica do organismo a um evento, né, a um estímulo, a um evento que pode representar um desafio, né? Ou seja, exige de mim que eu mobilize recursos que normalmente eu não mobilizo, né? Então exige mais de mim. Um evento que pode representar uma ameaça, né? Um risco, uma ameaça ou física ou psicológica, né? Ou um evento, né, que de alguma forma significa um fardo, um peso, uma sobrecarga, né? E aí estes eventos geram uma ativação do organismo, né, com um mecanismo que envolve uma série de processos, né? Então envolve a circulação de hormônios, né, como a adrenalina, como o cortisol, gera uma série de alterações fisiológicas, então um aumento do batimento cardíaco, tensão muscular, como uma forma de preparar, de ativar o organismo para lidar com esse evento, né? Então, em termos gerais, esse é o estresse. E aí, esse estresse, ele numa certa medida, ele é saudável, ele é necessário para nos mobilizar, né? Para a gente poder ter este preparo e esta energia para lidar com as circunstâncias, né? E o que transforma esse estresse num estresse, vamos dizer, negativo, ou num distresse, né, Luizinha, como o termo correto para esse estresse negativo, é, até uma certa medida, o quanto eu consigo manejar, o quanto eu consigo lidar com esta situação estressora, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais, porque a gente teve uma conversa muito interessante ontem, que assim, às vezes as pessoas se perguntam, né? Não, o que me estressa, né? E na verdade a pergunta tinha que ser outra, né? Por que me estresso? E aí eu queria te ouvir, queria que você falasse. Obrigada, Alcione. Realmente, eu acho que o importante é diferenciar o estresse, né? Então, esse estresse que nós estamos falando é um estresse que é muito duradouro, né? Assim, até para uma vida inteira dura. E se a gente não percebe, nós ficamos assim por muito tempo, é esse que é o problema. E então, na verdade, assim, eu falo para as pessoas, né? Não é nem o que me estressa e nem por que me estresso. Porque senão nós vamos colocando a culpa do estressor em mim mesmo ou no outro, né?
Então, eu brinco que a gente não discute com o estresse relação nem situação, né? Porque o estresse numa situação é isso, ele vem e passa. Mas aí a pergunta seria como eu me estresso? De que forma eu me estresso? Aí sim vem essa nossa conversa com relação à meditação, né? Porque é onde eu vou descobrindo como eu me estresso, né? Então, é essa a questão. Então, eu posso ir em frente, Alcione? Por favor, por favor. Então, tá. Então, assim, como que eu vou responder essa pergunta, né? Então, eu digo assim, fazendo as práticas meditativas em mindfulness, né? Por quê? Porque nós temos muitos tipos de meditações, né? E aí, eu não tenho nada contra a meditação como uma oração, né? Eu também faço, né? Uma meditação devocional, uma meditação com mantras ali, né? Uma meditação que vai lá, transcende, né? Que vai não sei para onde. Esse eu não faço não, mas tem pessoas que vão e falam, eu vi uma cor, uma luz. Tudo bem, né? Porque são tipos de meditações. Agora, o que nós estamos falando aqui é uma meditação baseada em mindfulness, né? Então, antes de falar o que é meditação, né, eu vou só adentrar para dizer o que é esse tal de mindfulness, né? Então, o mindfulness aqui no Brasil, ele realmente já está difundida, mas muita gente ainda não conhece. E aí, na tradução aqui para nós, ficou como atenção plena, atenção, né, plena, ou uma atenção consciente, né? E algumas pessoas têm compreendido o mindfulness como atenção com sabedoria, né? Enfim, mas independente, né, dessas traduções todas, qual a palavra originária, né, que vem de 2.600 anos atrás, que a palavra é sati, né, que é na língua Pali, uma das línguas da Índia mais antigas, e que vem das raízes budistas, que não é o budismo religião, né, mas as raízes do budista, que é o Buda mais conhecido, né, que na verdade ele acabou descobrindo quais são as causas do sofrimento mental, né, do sofrimento emocional, né, do ser humano. Então, é por isso que ele ficou famoso, porque ele vai, assim, falando etapa a etapa, enfim, mas isso é uma outra conversa, mas é só mesmo para vocês verem o que é isso, né? É realmente o sofrimento no sentido, vamos dizer, um sofrimento ordinário, né? Não é um sofrimento de tragédia extraordinária, porque quando a gente fala sofrimento, parece que tem que ser uma tragédia. Mas são coisinhas que vão acontecendo no nosso dia a dia que nos leva a isso que a Alcione disse, em relação à raiva, à frustração, sentimentos que vão trazendo, levando mais um pouquinho mais ao estresse, né? Negativo. Então, eu vou começar, né, a perguntar, mas o que é a meditação? O que é essa meditação em mindfulness, né? É uma meditação de realmente estar no momento presente. Então, a palavra sati, ela significa volte a momento para o momento presente. Então, o que significa isso? Lembre-se de voltar para o momento presente. Então, o que significa isso com estresse, né? Porque se eu estou no momento presente, vai diminuir o estresse, né? Mas não estou entendendo nada. Não, então tá. Então, assim, momento presente significa, porque o mindfulness, ela tem como se fosse um sinônimo de consciência. Então, a consciência só acontece quando nós estamos realmente nos percebendo nesse momento. Então, eu pergunto para vocês, nesse momento, vocês estão conscientes? Ou a minha mente está num lugar e meu corpo está em outro?
Sabe assim, o corpo tá, não sei se você já falava isso para os estudantes, para os filhos, seu corpo está aqui, mas a cabeça está onde, né? Então, porque quando a cabeça está aonde, em algum lugar, eu não estou no momento presente. Então, trazer isso, o nosso estar aqui, né, nesse momento. Então, eu pergunto para vocês, como vocês estão respirando? Agora que vocês tomaram consciência de que estão respirando, com certeza, acho que sim. Como está a sensação do seu corpo nesse momento? Né? Tem pessoas que não sabem nem mais o que é a sensação de corpo, né? De tão afastado que está. Né? E aí, que pensamentos estão tendo nesse momento? Então é isso, é dar conta do que está acontecendo com você nesse momento. Então a meditação é bem isso, é fechar os olhos para enxergar por dentro. Porque nós aprendemos muito ter a atenção para fora. Então, o mindfulness é isso. Veja o que está acontecendo com você, né? Porque senão nós queremos sempre resolver todos os nossos problemas que estressam, as dificuldades da vida, só nos pensamentos, sabe? E é isso que estressa. Ah, então como eu me estresso? Excesso de pensamentos. E como é que eu diminuo os pensamentos? Com a meditação de estar no momento presente, que esse é o mindfulness, né? Então, prestar atenção no corpo, para quê? Né? Porque as sensações do corpo só acontecem nesse momento, porque não tenho sensação aqui. Passou, mas aí não está acontecendo mais, já foi. E nem o que vai acontecer no futuro, não. É o que é agora, né? E aí, se eu começo a fazer, então, na verdade, assim, as práticas meditativas e mindfulness, ela tem duas formas de acontecer. Uma, que é a meditação formal, né? Uma meditação, aquela assim, de sentar na almofadinha, na cadeira, enfim. E aí, eu vou realmente, assim, percebendo como é que eu estou nesse momento. A meditação é se permitir, é permitir perceber toda a experiência que realmente estamos sentindo nesse momento. Como é que eu noto o que está acontecendo comigo? Então, é permitir que venha tudo. Deixa, abrir para as sensações, né? Depois nós temos a meditação informal, que a gente fala, meditação, desculpa, a mindfulness na vida cotidiana, né? Então é no informal. Não adianta nada eu ficar meditando na quietude, não sei, às vezes as pessoas ficam lá, mas nem sei o que está passando. E aí eu vou ver os efeitos da meditação na vida cotidiana, né? Então, se a pessoa continua com a mente agitada, com muitas emoções, com estresse ainda assim enorme, e não sabe como se relacionar com as dificuldades da vida, então isso significa que talvez a meditação formal ainda não tenha tido efeito. Então, a meditação, para que a gente medita? Porque, assim, quando a mente está com muitos pensamentos, eu não consigo enxergar nem com clareza as coisas. Então, a meditação faz com que a mente, ela vá se aquietando, e aí vai nos trazendo uma paz mental. Então, é um cultivo da serenidade mental. Porque se eu cultivar essa serenidade mental, a minha mente se acalma, o corpo se acalma, aí eu posso enxergar realmente as coisas como elas são. Então, é como se vocês estivessem com um copo com água, um copo assim, transparente com água, e aí eu vou enchendo de areia nesse copo. E aí, enquanto vai enchendo, ele está agitando na água. E aí eu não consigo enxergar o que está ali, porque está tudo turvo. E é assim que acontece com a nossa mente. Aí o que acontece? Depois vou deixando decantar, dando um tempo,
Aí o que vai acontecer? Aquela areia vai baixando, e daí depois de um tempinho eu posso olhar e falar, olha só o que está aqui. A água límpida e a areia no fundo, de que cor é a areia, vejo tudo, né? Então, essa agitação mental, ela vem de muitos pensamentos, um atrás do outro. É uma cascata cognitiva o que acontece. E daí nós temos que treinar a mente a estar no estado de serenidade. Então é para isso que a gente medita. Porque após essa prática, eu consigo realmente ver a vida cotidiana, talvez assim, as dificuldades de uma outra maneira. Então o que acontece hoje é que, como eu disse para vocês, 2.600 anos atrás, né, como é que isso chega aqui no Ocidente? Então, chegou, vamos dizer, nos Estados Unidos, com uma pessoa, né, um professor da Universidade de Massachusetts, que na década de 90, né, ele trouxe as práticas meditativas lá para a universidade, que era um horror, né, porque alguém que falava em meditação era saído, né, desses locais de academia. Academia, né, onde se faz pesquisas, enfim. Sim. E daí ele não pôde falar, né, das práticas do Buda, nada disso. Então ele trouxe como um protocolo. E ele fez vários trabalhos científicos naquela época e teve uma comprovação de que com essas práticas meditativas, fazendo 40 minutos por dia, podendo dividir 20 minutos num período, 20 no outro, todos os dias durante as 8 semanas, já tinha uma modificação na estrutura cerebral. Que modificação? Aqui, principalmente na região do neocórtex e na pré-frontal, principalmente, né? Então, o que é? A pré-frontal fica aqui atrás da testa, né? E é um lugar, eu falo que é o lugar a área mais nobre do ser humano, né? Que é uma área onde é uma área de atenção, de concentração, de memória de trabalho, enfim. Mas também de consciência, né? E na pré-frontal esquerda foi descoberto que é a área da felicidade, né? Então, foi descoberto aí, já nem precisa mais de comprovação que realmente as práticas meditativas baseadas em mindfulness, em atenção, ela realmente, com todas essas semanas que eu falei para vocês, então, ela modifica essa estrutura cerebral na pré-frontal. E descobriram mais ainda que mindfulness e compaixão, nessas duas práticas que a gente faz, né? Essa pré-frontal esquerda, né? Ela realmente é mais espessa. E as pessoas realmente são mais felizes. Então, para que a gente faz a meditação? Né? Para dar uma serenidade mental. Tá bom, baixar a poeira e tal. Mas isso tudo é para quê? Para sermos mais felizes. Mas não só eu. É para estender assim, se eu estou feliz, desejar que todos sejam felizes, ou pelo menos que eu não provoque raiva, irritação, sei lá, né, ansiedade nas pessoas que estão perto da gente, pelo menos isso, né? Então, aí com essas pesquisas, foi ganhando mesmo mais força aqui no Ocidente, né? Então, o que aconteceu? Começaram assim, eu quero meditar, quero meditar, quero meditar. Então, assim, não, peraí, né? Realmente, assim, é um processo, né? Senão, a gente começa porque, assim, tem várias pesquisas, eu acho que em 5 ou 6 anos, nós temos uma plataforma na área da saúde chamada PubMed, né? Essa PubMed são publicações das melhores revistas que tem no mundo, né, na área da saúde, estão ali nessa plataforma. Então, nessa plataforma, se nós colocamos mindfulness, nós vamos encontrar perto de quase 5, 6 mil artigos publicados, né,
falando dos benefícios do mindfulness. E vários benefícios, né? E principalmente na área da saúde mental, né? Tem realmente a diminuição do estresse, da depressão, da ansiedade, né? Isso muitos trabalhos já comprovando. E também, que tudo isso está junto, eu vou falar um pouco sobre isso, mas e também a diabetes, hipertensão, e agora, né, muito mais com relação à imunidade, né, ainda mais a Covid e tudo mais tal. Então, assim, quem tem uma imunidade baixa, então fala-se do câncer, né, as pessoas terem mais propensão a câncer, e também com as infecções, inflamações, enfim. Então, aumenta a imunidade, né, do organismo. Por conta dos hormônios, essas coisas todas. Bom, daí, o que é importante, né? É saber que nós temos uma interconexão. Não tem como... É uma coisa indissociável, não dá para separar corpo, mente e coração. Não tem como, né? Então, o que é corpo, mente e coração? Então, corpo, as sensações nesse momento presente, como é que eu estou? Porque o corpo, ele vai dizer, é como se fosse um aviso prévio do que está acontecendo com os seus sentimentos, emoções, né? A respiração é como se fosse um radar das emoções, né? Porque só notando. Então, assim, o grande trabalho nosso é realmente notar, porque está tão automático, a gente nem nota mais essas coisas. Eu estou falando para você, mas você fala, será? É porque não notou, né? Não, ou quando nota uma coisa muito, muito grande, né? Mas a gente tem que começar realmente com coisas menorzinhas, porque quando chegar uma coisa maior, a gente já está um pouco mais preparado. Então, eu falei do corpo. Coração, né? Já temos neurônios no coração, isso já está comprovado, né? E tanto é que pelos ensinamentos desse Buda, mente e coração estão como se fosse assim, uma coisa só, né? Mas pra gente, eu separo o coração como emoções e sentimentos. E os pensamentos, né? Então, perceber, nós temos, assim, vamos meditar para ter capacidade, competência para a gente olhar para os nossos pensamentos, né? Tipo de pensamentos. Então, nós meditamos para mudar esses hábitos mentais, né? Porque e aí eu queria, até desculpa te interromper, Luizinha, eu acho que esse ponto é tão importante, né? Porque o fato é que, assim, nós, em primeiro lugar, nós somos educados a atribuir o nosso estresse aos eventos externos. E sobre os eventos externos, a gente tem um poder limitado de atuar sobre o outro, sobre as situações, mas nós temos um poder enorme, é isso que o Mindfulness traz, um poder enorme de lidar com as coisas de uma forma diferente, de ampliar um recurso para lidar com as circunstâncias, né, de forma que elas se tornem menos estressantes. E aí o Mindfulness traz essa percepção, essa consciência e essa capacidade, né, essa possibilidade de se desenvolver uma capacidade dessa nossa mente ficar menos barulhenta. E eu queria aproveitar, porque assim, a gente, nas nossas formações, né, a gente fala muito dessa experiência primária e dessa experiência secundária, né? Porque também não aprendemos, o que a gente aprende assim, não, o que você pensa é problema seu, o que você pensa é inofensivo. Acontece que os nossos padrões de pensamento, eles nos afetam, eles geram emoções, eles modificam, né, afetam o nosso humor, e sim, eles aumentam o nosso estresse, né? Então, a gente procura, né, mostrar que um fato, por si só, ele pode ser estressante, né? E eu estava até compartilhando numa outra live que eu fiz, né? Eu, na semana passada, eu comecei a ter dor de cabeça, a ter dor de garganta, fiquei com o corpo meio dolorido, ou seja... eu estava com sintomas que poderiam ser associados ao Covid, né? E isso é um fato desagradável por si só. Pode ser que eu tenha uma doença e que ela pode se agravar, ela pode ter desdobramentos. Então, isso me gera um nível de estresse, isso é o fato, né? E aí vem a experiência
secundária, que são os pensamentos, né? Que a gente brinca quando a gente começa a bater maionese em ponto de neve, né? Não, mas será que eu vou piorar? Não, mas será que se eu for para o hospital eu vou ter que ser entubada? Não, mas será que eu vou sobreviver? Não, mas e se eu ficar com sequela? E aí a gente começa a entrar numa projeção, né? Numa imaginação, vamos dizer assim, negativa, né? Porque o meu corpo começa a reagir a estes pensamentos, a ter uma reação de estresse, só que eles não são fatos. Eles não aconteceram. Eu simplesmente estou com alguns sintomas que podem indicar que talvez eu tenha Covid. Bom, não era Covid o que eu tinha, né? Mas se a gente dá força para esses pensamentos, né? Ele te gera um desgaste, um nível de estresse que consome a nossa energia e que nos torna muito infelizes por coisas que nem aconteceram. E a gente não se dá conta, muitas vezes, que a gente tem padrões de pensamento que tornam a nossa experiência muito mais difícil, né, Luísa? Então, eu queria muito marcar esse ponto, porque eu acho que é importante, né? E a gente nem aprende, nem ensina primordial. isso para as crianças, né? E acaba que a gente cria uma situação a partir desse nosso padrão mental que pode tornar a nossa vida muito miserável, né? Essa que é a grande verdade. Foi excelente o que você disse em relação ao que muitas vezes a gente acredita nos pensamentos, né? Esse que é o problema, e age em cima deles, né? Como se esses fossem verdades, né? E, na verdade, os pensamentos não necessariamente são fatos, realidade ou verdades, né? E a isso, só que, assim, o que é o pior nisso tudo, né, Alcione? É que o cérebro, ele não sabe discernir o que é fato e o que é pensamento. Então, ele trata o pensamento como se fosse verdade. Esse que é o problema. Porque se ele soubesse discernir, tudo bem, falava, não, a Luciane, imagina, ela pensou que era, mas deixa para lá que não. Ele não pensa. Então, o que a gente faz? Você está levando... Como que você leva o pensamento para o sistema nervoso central? Não é com pensamentos que você leva, mas os efeitos do pensamento no seu corpo e na respiração, essas sensações do corpo, que na hora que você pensou, nossa, será que eu estou, não sei o quê, com certeza já veio o cortisol. E aí, a contração que a gente faz no corpo, a respiração que prende, eles é que avisam o cérebro para dizer que você está em perigo. E aí, ele usa o sistema nervoso autônomo simpático para liberar cortisol, enfim. Né? E aí, que é o processo a gente vai ficando mais agitado. A gente entra em estresse. E não é com pensamento que a gente avisa o sistema nervoso cerebral, central. Não é assim, olha, cérebro, Não, ele não vai entender nada com pensamento. Mas o efeito do pensamento no seu corpo e na respiração é que avisa o sistema nervoso central. Muito bom. Acho que nós estamos já quase no coisa, é isso? Não, a gente ainda tem um tempinho, porque a gente vai até as 20h15, a gente tem ainda uns minutinhos aí para a gente falar um pouquinho agora, mais, né? É que você me fez lembrar de uma coisa, é por isso que eu... Então, é assim, o cérebro também, ele é bem interessante, porque o sentir e o pensar, né? Quer dizer, ou eu sinto ou eu penso. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por isso que o mindfulness é o estado de ser, de sentir as sensações como ela é. E não pensar na sensação. Porque tem gente que é tão grudado eu também era, bem grudada nos pensamentos, que eu achava que eu era o próprio pensamento, né? Eu não conseguia saber o que era eu, o que era o pensamento, né? Então, isso, quer dizer assim, se eu vou para as sensações do corpo, como é que eu tô, como é que tá formigando, que tá tenso, tá com dor, então tudo isso são sensações. Como é que tá a respiração, como é que eu vou... Então, isso tudo é o sentir realmente as sensações. Agora, se eu vou para os pensamentos, então o que acontece? Se eu estou só nos pensamentos o tempo todo, sem perceber, tá? É isso que você falou.
exatamente. Pensando, 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 eu nem percebo, estou pensando, pensando. Então, o mindfulness é isso, é perceber que você está pensando. Mas, às vezes, eu não percebo e continuo essa conversa. E daí, o cérebro, ele não consegue captar as informações do pensar e do sentir ao mesmo tempo. Então, se eu estou 100% no pensamento, ele só vai captando pensamentos. Se for pensamentos de perigo, de medo, de frustração, de tristeza, de ansiedade, ele vai captando isso e vai fazendo aquele estrago. Agora, eu sempre gosto de falar quando a gente está dirigindo o carro. Que você passa por vários semáforos, você chega no lugar, depois você fala, nossa, acho que eu nem percebi que eu passei por tantos lugares, por quê? Porque estava dentro dos pensamentos, né? E não Então, estava com a percepção no momento presente, naquilo que estava vivendo, né? Exatamente, mas aí o cérebro, ele não conseguiu captar as sensações do sentir. Ele captou só pensamentos, né? E realmente cansa muito. Cansa demais. Não é o fazer em si, mas cansa realmente por conta desses pensamentos. E aí... Não sei se tem mais... Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar um pouquinho dessa coisa da neuroplastia, né? Ainda bem que tem. Sim. Sim. Porque aí, com as meditações, o que acontece? Houve essa mudança da estrutura cerebral, que significa assim, que é possível, se eu modificar isso que você falou, dos hábitos mentais, do padrão mental, mas eu só modifico alguma coisa se eu noto. Porque senão eu não vou modificar o que se eu não notei. Então, a meditação é isso, é para notar o que está acontecendo. E a respiração, ela tem um papel fundamental de fazer essa conexão, de perceber como é que eu estou, né? Porque é com a respiração que realmente eu vou avisando. E, eu ia falar alguma coisa e esqueci. Em relação à reatividade, enfim, é perceber tudo isso. É reatividade da mente. Eu tenho vários exemplos para dar. Eu posso dar até um exemplo, como a Ciane fez, né? É interessante, por exemplo, que eu sou uma pessoa que eu achava que com as práticas eu não eu percebia o meu próprio barulho, sabe? Porque você, quando começa a praticar, você começa a perceber até o modo como você fala, né? Se está muito agitada, a fala vai ficando muito rápida. Então, tudo isso a gente vai percebendo no nosso estado de ser. E lembrei de uma outra coisa, quer dizer assim, o estímulo externo, quando você falou do estímulo externo. Então, tem 6 jeitos da gente se estressar, que são como que a gente se relaciona com o que vem de fora, com o que a gente escuta, que a gente vê, que a gente saboreia, que são nossos 5 sentidos, o toque. Então, tudo isso é que nós temos que realmente prestar atenção nesses 5 sentidos em nós, e mais o próprio pensamento que vai fazendo né, esses sentidos acontecerem. Julgamentos, projeções, né, Luizinha? E aí, assim, eu acho que assim, a gente daqui a pouco vai propor uma prática, né? Como exemplo, convidando, né, os nossos internautas a fazer uma prática baseada em mindfulness, né? Eu acho que é muito importante dizer que, assim, porque tem gente que fala, puxa, eu não consigo meditar, né? E no início é muitas vezes, para muitas pessoas, difícil. É importante, né, Luizinha, começar com poucos minutos, com práticas diárias curtas, guiadas. Até, pessoal, amanhã a gente vai disponibilizar lá no canal da NeuroConnect algumas práticas guiadas com diferentes tempos, né, com diferentes durações que a professora Luizinha, com essa voz suave, maravilhosa, gravou para nós. E no início, para mim, né, eu sou meditadora há 4 anos, né, medito diariamente. No início, as práticas guiadas me ajudaram muito, porque eu meditar simplesmente sem ter alguém me guiando era muito difícil. Então, assim, nos primeiros meses isso foi bastante necessário e me ajudou a incorporar as práticas meditativas na minha rotina. E acho que é importante dar esse voto
voto de confiança, né, para essas tentativas, tentar com práticas mais curtinhas, né? Acho que é importante também a gente tirar esse mito, não é parar de pensar, você não para de pensar quando está meditando, mas você observa os seus pensamentos, né? Observa as sensações, e esta percepção e esta consciência, né, dos pensamentos, das sensações, das emoções, vai nos levando a um autoconhecimento, vai ampliando esse conhecimento de como nós funcionamos, o que nos afeta, como reagimos, como sentimos, né? E aí, a partir desse autoconhecimento, eu tenho muito mais possibilidades de fazer mudanças, né? De perceber, puxa, estou naquele padrão de pensamento de novo, né? Aquele meu já conhecido, que de vez em quando eles voltam, né? Eles estão com a gente aí. Ai, lá vem ele, né? Aquele padrão, sei lá, de autocrítica, ou de medo, ou tem vários, né? A gente tem vários padrões de pensamento e a gente tem aquele favorito, aquele que nos acompanha. E só que aí a gente passa a percebê-los, né? Sim. E aí facilita, a gente amplia essa estratégia para lidar com a experiência, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu né, achei muito bom você falou do autoconhecimento, que é isso mesmo, autoconhecimento nada mais é do que abrir essa frestinha para a consciência. Então, o que significa? Abrir a fresta da mente e do coração para ver o que está acontecendo. É isso que é autoconhecimento. Né? Porque Muito senão bom. vem pensamento, como é que eu sou? Eu me autoconheço. Não, não é assim. Né? É realmente olhar para a nossa mente, mas tem que abrir essa frestinha, né? E ter Teve uma curiosidade. participante. E uma coisa, uma Pode coisa falar. muito importante é que façamos isso sem autocrítica, sem julgamentos, porque nossos padrões de pensamento já vêm com muita autocrítica, né? Vem com culpa, vem com frustração, vem com tanta coisa. Então, na meditação, às vezes, nessa abertura de frestinha, você pode dizer, nossa, como eu tenho pensamento do ego, como eu sou autocrítica, eu não consigo meditar. Então, assim, então nem para isso eu presto. Né? Então, isso aí assim, é com muita compaixão. Aliás, quando a gente fala de autocompaixão, ela é um antídoto para a autocrítica. Então, compaixão no sentido não é de pena, de dó, nada disso. É no sentido de um coração destemido, né? Um coração sem medo, um coração bondoso e corajoso para vocês mesmos. É nesse sentido. E num sentido de uma autoaceitação, né, Luizinha? Porque assim, a gente também teve uma educação e vive numa sociedade com muitas cobranças. A gente se desenvolveu com uma visão muito dicotômica de bem e mal, inclusive condenando os sentimentos que a gente tem, né? E sentimentos não são nem bons nem ruins. O que você faz com eles podem, aí sim, ser bons ou ruins, né? Mas a gente tem uma briga conosco, né? Uma resistência, uma briga conosco, uma condenação, uma crítica, que aí aumenta, né? Torna superlativo o nosso sofrimento. Então, assim, você sabe que eu comecei a meditar porque teve uma internauta nossa, a Maria, que falou a questão da insônia, né? Então, esse excesso de pensamentos, obviamente que gera uma atividade extrema da mente, que às vezes é difícil de se desligar. Eu tive um problema muito sério com insônia, por isso que eu acabei buscando a meditação. E eu sou testemunha de mim mesma, né? O quanto isso me ajudou. Não só durmo muito bem, como em uma série de outros aspectos da minha vida. Então, o impacto que a meditação ela tem num bem-estar, numa serenidade, porque sem paz, um mínimo de paz interior, não é possível ser feliz, né, Luizinha? Então, eu acho que o convite para meditar é na busca de uma paz interna, né, que é onde pode se abrir espaço, né, para a gente saborear a vida. Sem essa paz é muito difícil saborear as pequenas coisas da vida. É perfeito, abrir espaço, realmente interno. Para a gente Vamos poder realmente... fazer uma prática, né, com os nossos internautas, vamos. né? Quanto tempo eu tenho para a prática? Olha, 10 minutos 10 ou menos? minutos, não, pode ser, agora falta 1 minuto para as 8.
O ideal é que a gente, até 8h10, a gente possa terminar, para os 5 minutos finais a gente fazer a finalização. Então, 8 minutos, entre 8 minutos vai ser o ideal. 8 minutos? Né, para a gente tá poder bom. aí convidar aí os nossos internautas, né, para experimentar uma prática de mindfulness. Né? Tá, então tá bom. Então, não sei se vocês estão em que postura, não há nenhum problema, contanto que o corpo fique mais cômodo possível, mas a mente atenta, sem tensão, mas atenta, né? Porque é um convite a não estar com sono, nem com torpor, né? Então, uma postura que nos dá essa atenção e que seja mais cômodo. Quem tiver, eu vou guiar como se estivesse sentado, né? E eu queria só explicar, porque é uma meditação bem curtinha, né? E que nós podemos fazer em qualquer lugar, inclusive na fila do banco. Agora não tem muita fila do banco, né? Mas no metrô, no ônibus e na fila do supermercado. Então, vocês podem fazer 2 perguntas. Onde estou? Né? Então, onde é que eu estou? Aí vou guiando para vocês, não é eu estou no bairro, não. Onde estou aqui nesse momento, né? O contato do corpo com a superfície, o peso do corpo, o entorno, o som. Então, isso é onde estou. Depois, assim, como eu estou. Então, do jeito como eu estou, não como eu queria estar. Não, é como eu estou mesmo, né? Dá um tempo para você, que é só o seu tempo esse. Então, ser muito sincero com a gente mesmo, né? Como eu estou? Pensamentos, emoções, sentimentos, sensações, como é que estou nesse momento? E depois nós vamos nos conectando com tudo isso e abrindo mais, ampliando um pouco mais, tá? Então, quem tiver cômodo, né, para também fechar os olhos, podem fechar. Quem não tiver bem para fechar os olhos, só direcionar o olhar para baixo e encontrando um ponto fixo, tirando o estímulo, né, externo e notando o nosso entorno, os sons, a temperatura do ambiente, talvez o ar mais fresco que roça em alguma parte da pele, notando essas sensações. A musculatura dos ombros. Luizinha, desculpa interromper, mas caiu no Instagram. Repousem sobre os olhos, sem fazer pressão. Pessoal, a professora, infelizmente a conexão com a professora Luizinha caiu aqui no Instagram. E ela agora, ela está conduzindo a meditação, ela não vai me ouvir. Eu peço desculpas, são questões da tecnologia, mas essa meditação vai ficar gravada no Facebook da Neuroconnect, no YouTube, para quem quiser fazer amanhã, porque agora ela não me ouve, para ela voltar a conectar. Tá? Então, 1000 perdões, né? Mas daqui a pouquinho ela volta, ela vai fazer explicação e vai fazer o encerramento da nossa live, mas infelizmente a gente perdeu a conexão com ela aqui. Vou ver se eu consigo retomar.
Daqui a pouquinho a gente retoma a conexão com a professora Luísa. Gente, peço mil perdões. Caiu a conexão aqui no Instagram. Ela está fazendo a prática meditativa, vai ficar gravada no canal da NeuroConnect amanhã, para quem quiser rever e quiser fazer, né, com essa prática guiada pela professora Luísa. Caiu a conexão, Luizinha. Você pode entrar novamente no Instagram? Caiu a conexão. É só você entrar novamente, eu te convido, só para a gente poder finalizar. Isso, entra novamente no Instagram e eu convido para a gente poder finalizar. Se eu finalizo aqui com o pessoal, gente, desculpa, foi um problema técnico, perdemos a conexão com a professora Luizinha, mas a live e a prática que ela fez vai ficar gravada no canal da NeuroConnect, no Facebook e no YouTube. Mil perdões, vamos ver se a gente consegue pelo menos entrar para finalizar. Se a gente não conseguir, sim, vamos conseguir. Isto. Vamos lá. Peraí. Hoje não está realmente fácil aqui a nossa vida. Questões técnicas, pessoal. Ele não está permitindo que eu coloque a professora Luísa. Bom, pessoal, eu vou então aqui encerrar sem a professora Luizinha, é uma pena, mas a gente promete fazer outras lives com ela. Não estou conseguindo, por algum motivo, não estou conseguindo trazê-la. Então, assim,
Eu quero agradecer a presença de vocês, pedir desculpas pela nossa questão técnica. A gente, quando depende da internet, acontece essas questões, né? Esta live vai ficar gravada no canal da NeuroConnect, no Facebook e no YouTube. Nós também vamos disponibilizar links com meditações guiadas pela professora Luizinha. Nós vamos colocar uma publicação e vamos disponibilizar também livros que a professora Luizinha indica, tanto para ensinar crianças a meditar, quanto para os adultos, né? E então tem algumas leituras que são bem interessantes nesse sentido. Amanhã a gente vai disponibilizar no Instagram da NeuroConnect, para que vocês possam, enfim, acessar e possam ler. Agradeço muito. Dou aqui o meu boa noite e o boa noite da professora Luizinha. Eu estou com ela aqui no YouTube e no Instagram, o YouTube e no Facebook, mas ela não consegue conectar, né? Então, muito obrigada pela audiência de vocês, pela participação, pelas perguntas, né? Esperamos nos encontrar novamente. Ok? Eu vou encerrar com um beijo e amanhã a gente passa então e disponibiliza os links para vocês no nosso canal da NeuroConnect. Né? Um beijo a todos, muito obrigada. Obrigada, Regina, mais uma vez por essa oportunidade no canal da CIESP. Muito obrigada.